Graça e paz, meus irmãos. Quero mais uma vez expressar a minha gratidão a Deus por estar aqui novamente. Não gostaria que fosse no momento em que o pastor Joabe se encontra enfermo, mas agradeço a Deus pela confiança que existe entre nós de ceder o púlpito mais uma vez para que nós possamos expor a palavra do Senhor. Nessa noite eu tenho o texto do Salmo 43 para que nós meditemos juntos. Salmo 43. São apenas 5 versículos, mas que trazem preciosas lições para a nossa vida nessa noite. E eu assim espero que nós saiamos daqui com o mesmo desejo expresso por esse salmo, desejo pelo santuário, desejo pela casa, de estar na casa de Deus, estar junto a Ele, e a confiança que o salmista expressa nesse salmo. Diz o texto da palavra de Deus: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez, essa noite, antes de meditarmos nesses 5 versículos. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer por estar na Tua presença, em Tua casa, com a oportunidade de meditar na Tua palavra. Senhor, que esta palavra que agora será ministrada possa, de fato, produzir em nosso coração, e que, ao conhecer mais de Ti, através desta porção das Escrituras, nós possamos viver cada dia de uma melhor forma, de uma forma mais santa e irrepreensível diante de Ti. Assim, nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos o Salmo 43, eu peço que você não feche a sua Bíblia, são apenas 5 versículos, então nós iremos versículo a versículo, meditando na Sagrada Escritura. E o Salmo 43, ele originalmente, é muito provável que ele seja um bloco textual só com o Salmo 42. Isso a gente percebe justamente a partir do versículo 5, nós acabamos de ler agora. Ele é um refrão que é repetido 2 vezes no Salmo 42. Se você observar, vá lá para o Salmo 42, logo ao lado. O versículo 5 do Salmo 42 traz o mesmo refrão, e o versículo 11 do Salmo 42 também. Então, é bem provável que os autores do Salmo, os filhos de Corá, tanto do Salmo 42 quanto do Salmo 44 e 45, também sejam o mesmo do Salmo 43, se nós considerarmos que é um texto só. E que ele seja dividido em 3 partes, cada uma delas sendo finalizada pelo mesmo refrão. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então não é nada demais entendermos que é um texto só. Agora, por questão de divisão, principalmente daqueles que hoje fazem a confecção das nossas Bíblias, sentiu-se a necessidade de colocar o Salmo 43 como a parte. E nós vamos meditar o Salmo 43, entendendo que ele traz sim algo muito importante para a nossa vida, porque o salmista aqui estava longe da presença de Deus.
Primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que Deus não está longe de nós, mas nós podemos estar longe de Deus. O que eu quero dizer com isso é que muitas e muitas vezes nós agimos, mesmo dentro da casa de Deus, como quem está vivendo longe da sua presença. Mas Deus sempre está conosco. Acho que em outros momentos, inclusive em outra pregação que aqui eu pude ministrar, eu já disse que Deus está em todos os lugares. Deus está até nos lugares que a gente considera que Ele não estaria, por julgar que as pessoas que estão lá e as coisas que são praticadas lá não são condizentes com a santidade de Deus, mas ali Ele está também. Ali Ele está desaprovando o que está sendo feito, ali Ele está mostrando que existe algo muito diferente daquela prática que está sendo adotada, que é a sua santidade. A santidade de Deus contrasta com a maldade do mundo e contrasta muitas vezes com a nossa pecaminosidade. Então é fato que o salmista, mesmo sabendo que Deus está sempre perto dele, mas ele reconhece que estava longe da presença de Deus. E com a proximidade dos seus inimigos, ele é levado a voltar-se para Deus, clamar e pedir ajuda. E é isso que acontece quando nós estamos longe de Deus, mas sentimos a ameaça de algum inimigo. O que é que nós fazemos? Não só nós, mas aqueles que até nem conhecem a Deus. Procuram a Ele, clamam a Ele e pedem que Ele o ajude. É fato que até o ateu, na iminência da queda de um avião, vai gritar, ai meu Deus, mesmo que não creia. Mas ele precisa se agarrar em alguma coisa. Como ele não reconhece Deus como sendo divino, como sendo o Senhor e Salvador de sua vida, ele grita como um desesperado. Nós gritamos por Deus, clamamos a Deus, não como desesperados, mas como quem crê nele, sabendo que Ele ouvirá a nossa oração, ouvirá o nosso clamor e nos responderá. É interessante, no Salmo 40, nós escutamos o salmista falando, eu esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então é um salmo que traz essa ideia de que por mais difícil e por mais aguda que seja a situação, se eu clamo ao Senhor, Ele me ouve e me responde. Nós temos essa certeza. E esse salmista vai mostrar que tem essa certeza, porque ninguém clama ao Senhor. Clama com toda a sua alma, com todo o seu coração, se não confiar nesse Deus. E esse salmo pode ser dividido de fato em 3 partes. A primeira delas vai mostrar o salmista clamando ao Senhor em oração. A segunda delas vai nos mostrar ele prometendo um louvor ao Senhor antecipadamente. Antes que ele receba qualquer resposta da parte do Senhor, ele já promete louvar ao Senhor. E por último, ele censura a si mesmo por conta do desânimo que mostrou anteriormente. Então, no versículo 1 nós temos a seguinte frase: faze-me justiça, ó Deus. Quando nós olhamos para esse recorte, faze-me justiça, ó Deus, o salmista mostra que nós podemos recorrer a Deus como juiz. Quando ele diz, faze-me justiça, mesmo que julga-me, ó Deus, faze-me justiça, nós sabemos que somente através da justiça de Deus, nós podemos descansar na certeza que os resultados vão ser favoráveis a nós. Você pode pleitear causas divinas, pleitear causas terrenas e sair totalmente desfavorável do julgamento delas. Você pode achar que a sua causa está totalmente ganha e ser surpreendido com a decisão judicial que te leva a entender que não era bem assim, que apesar do já ganhou inicial, você não ganhou, você ficou totalmente descoberto pela justiça terrena, mas não há como ficar descoberto pela justiça divina. Se de fato nós cremos que Deus é justo e que Ele pode pleitear as nossas causas, Ele pleiteará para que saiamos delas favoravelmente. Se esperarmos na justiça dos homens, certamente nós acabaremos decepcionados em determinadas situações. Eu não gosto de fazer críticas à justiça como um todo, porque ela serve muitas e muitas vezes para que nós pleiteemos as nossas causas.
mas ela pode nos decepcionar. Só quem não nos decepciona é Deus. Ele tem uma justiça própria, essa justiça que nós não compreendemos e que nós não temos, mas que devemos buscar ter, porque aquele que pratica a justiça é filho de Deus, procede de Deus. Mas também o salmista diz: pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Ou seja, nós podemos olhar para Deus e recorrer a Ele como nosso advogado, não somente como nosso juiz, aquele que vai decretar o resultado final das nossas causas, mas aquele que antes do decreto final das nossas causas vai nos defender como advogado. Até sair a sentença, nós precisamos que alguém nos defenda. Nós precisamos que alguém fale a nosso favor, que alguém veja toda a situação de fora e diga exatamente como tudo sucedeu. Então, muitos são os nossos pecados e são numerosos os nossos inimigos, aqueles que nos acusam, aqueles que nos conheceram como velho homem, aqueles que sabem as nossas práticas anteriores e que sempre e recorrentemente falam: você era isso. E às vezes eles são tão ardilosos que continuam dizendo: você ainda é isso. Eu não acredito na sua transformação. Eu não acredito que você realmente agora é um crente em Cristo. Você aprontou, fez e aconteceu e agora é crente. Nós escutamos isso às vezes de algumas pessoas que conheceram o nosso velho eu. Só que eles não conhecem agora que não mais nós vivemos. Eles não sabem que agora Cristo vive em nós, mas poderão saber se o nosso testemunho falar muito mais alto hoje do que aquilo que foi falado anteriormente. Se a nossa pregação não for manchada pela nossa conduta, eles irão saber que agora nós não vivemos mais pela nossa capacidade, pelo nosso entendimento, mas vivemos pela capacitação que Deus nos dá, de sermos realmente novas criaturas, de mostrarmos a sua palavra através das nossas atitudes. Às vezes é injustamente que nós somos acusados pelos nossos adversários, mas nós temos em Cristo um advogado a pleitear a nossa causa diante do Pai e a nos garantir, na questão da salvação, a nossa inocência com o seu sangue. Mas há uma terceira afirmação dentro dessa oração, um terceiro pedido desse salmista, quando ele diz: livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele olha para Deus como seu libertador, então ele recorre a Deus, e nós podemos recorrer a Deus como nosso libertador. Livra-me. O homem fraudulento nos quer envolver em tramas do maligno, fazendo com que nós percamos a eficácia do nosso testemunho. É aquele homem que vai nos levar a manifestar o pior do nosso interior, o pior da nossa natureza, que vai nos provocar ira para que nós possamos dar a ele munição para que ele venha contra nós. E de fato, hoje nós percebemos que as coisas são muito mais fáceis de serem jogadas às claras, para que as pessoas possam nos colocar em intrigas, possam nos ver em situações difíceis, delicadas, às vezes até constrangedoras. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala, tem que ter muito cuidado com aquilo que faz. E hoje, na nossa era da informação, na nossa era de mídias sociais, a gente tem que ter muito cuidado com o que publica, porque isso diz muito daquilo que a gente é. Aquilo que você fala pode mostrar que o seu linguajar é o linguajar de alguém de Cristo. Aquilo que você faz deve mostrar que você tem os valores do reino de Deus e você age como alguém que os tem. Aquilo que você publica também deve mostrar que você é filho de Deus, servo dele, submisso à vontade e às ordens dele, dentro e fora da igreja. O homem injusto nos leva a trilhar caminhos contrários à vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é que vivamos de maneira justa. O homem injusto nos leva para um caminho totalmente oposto. Se aquele que pratica a justiça é filho de Deus e atende à sua voz, o injusto
mostra que não procede dele. É muito comum que em nossos ambientes profissionais sejamos abordados com algumas promoções ou algumas facilidades de crescimento. Mas nada disso deve ser alvo da nossa vontade, se não glorificar a Deus. Se não é justo para Deus, não deve ser justo para nós. Não é justo que eu suba profissionalmente usando as costas de outros como escada. É justo que eu faça o meu trabalho e que Deus me abençoe e me dê aquilo que me está reservado. Tudo que deve vir às minhas mãos, Deus o trará. Aquilo que não me pertence, certamente não virá, porque Ele é justo. No versículo 2 nos traz: pois Tu és o Deus da minha fortaleza. O salmista reconhece aqui a Deus como a sua fortaleza. É de fato no Senhor que nós encontramos forças para resistir às astutas ciladas do diabo. É bem verdade que muitas e muitas coisas que nós praticamos e jogamos a culpa no diabo, ele nem tinha essa culpa. Porque nós podemos, quando damos vazão à nossa própria carne, sermos tão ruins quanto ele. Se não for o Espírito Santo dentro de nós a nos refrear e a nos manter longe do pecado, nós sabemos o que podemos fazer, o que somos capazes de produzir. O homem sem Deus vive de uma maneira que nós hoje com Deus não conseguimos compreender como essa maldade pode se proliferar tanto. Às vezes eu observo, comento com minha esposa, faço minhas colocações, como nós temos hoje um mundo que de fato a gente enxerga, ele jaz no maligno, o mundo. Mas esse mundo que nós observamos que jaz no maligno é um mundo sem Deus. Nós precisamos observar que Deus continua no controle de todas as coisas, que Ele continua sendo o dono do universo, e o mundo com Ele somos nós, as pessoas que se entregaram nas suas mãos, que foram atraídas pelo Evangelho, tiveram todas as suas prioridades, pensamentos, todas as suas vontades modificadas. Quando nós percebemos o que foi feito na nossa vida e a diferença do antes para o hoje, e nós olhamos para o mundo sem Deus, nós percebemos que só podemos ser o que somos pela intervenção divina, e que eles continuam sendo o que são, porque não consideram Deus nas suas vidas. Eles não podem ter os seus caminhos aplanados porque eles não percebem Deus nas suas decisões. Eles não podem ter a mesma conduta que nós apresentamos porque eles não levam em conta Deus na condução das suas vidas. O salmista sabe que somente em Deus nós podemos resistir às ciladas do diabo. Se nós somos o que somos sem Deus, imagine com o diabo a manifestar-se nas brechas que nós damos. Imagine que o homem já tem dentro de si uma natureza pecaminosa, e quando o diabo encontra brecha para aprofundar as raízes do mal no coração do homem, a coisa fica muito mais feia. Existem pessoas que produzem determinadas ações que nós ficamos abismados, nós ficamos nos perguntando como isso é possível. Não foi muito longe da gente. Nós observamos dia após dia questões que excedem a nossa capacidade de compreensão. Como olhar para dois jovens, pais de uma criança de menos de 2 anos, e compreender que eles tiveram a intenção e a manifestação tão maligna de espancar essa criança até a morte. Isso não passa na nossa cabeça. Isso não tem condição de ser compreendido por nós. Por quê? Porque nós
não olhamos mais as coisas pelo prisma do mundo. Nós não olhamos mais a nossa vida do modo que o mundo a vê. Nós não achamos que um filho foi um erro de percurso. Nós não achamos que um filho é um empecilho. Nós não achamos que um filho é algo que vai dificultar a nossa vida, porque agora com o filho eu não posso viajar para trabalhar, porque agora com o filho ele vai me atrapalhar na hora do culto, porque ele vai ficar falando perto de mim, e aí eu não vou conseguir compreender a exposição do Evangelho. Nós entendemos que os filhos são a herança do Senhor, e nós entendemos que somente pela graça e pela misericórdia do Senhor que nós temos essa visão diferente. Se não fosse pela intervenção divina, a gente poderia até mesmo produzir a mesma coisa. Mas Ele não permite. Nós temos que ter em Deus de fato a nossa fortaleza. E Ele é a nossa fortaleza também para que a gente resista firme na fé quando há tentados por falsos ensinos. Em nossa igreja, comecei semana passada uma série de exposições em Colossenses. E hoje pela manhã falávamos a respeito exatamente disso. Paulo orando a Deus, pedindo que desse aos colossenses crescimento espiritual, que desse a eles firmeza, porque existia uma heresia muito perigosa na cidade de Colossos. Mas aqueles irmãos a quem ele chama de santos e fiéis, no versículo 2, são irmãos que, apesar da gravidade e da velocidade com que se prolifera a heresia de Colossos, eles se mantêm firmes na fé, se mantêm santos. Por quê? Porque tem em Deus a sua fortaleza. Nós precisamos observar isso nas nossas vidas. Para nos afastarmos da aparência do mal, Deus é a nossa fortaleza. Quando das articulações enganosas e fraudulentas em que tentam nos colocar, somente em Deus encontramos força para repelir todas essas questões. Se não for pela força do Senhor, nós não resistimos às adversidades da vida. Nós não damos resposta aos nossos inimigos e damos vazão à nossa natureza pecaminosa, em vez de revelar em nossas atitudes o caráter cristão. Por isso que ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Senhor, julga a mim, pleiteia a minha causa, seja meu advogado, e livra-me do homem fraudulento e do homem injusto, porque tu és a minha fortaleza. É nisso que se resume a primeira parte da invocação do salmista ao Senhor. Se o Senhor é o Deus da minha fortaleza, pergunto, por que eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Se eu sei que Deus é a minha fortaleza, eu não tenho o que temer, mesmo com a proximidade dos meus inimigos. Nós podemos clamar ao Senhor pedindo por socorro na hora da angústia, dizendo: Senhor, não me rejeites, sou teu e em ti confio. Eu sei que podes livrar-me e por isso eu clamo ao Senhor para que não permita que a minha vida seja um lamento pela ação dos meus adversários. Antes, seja um canto acerca do livramento que tu me proporcionaste. Nós não temos motivo para, diante da ação dos nossos inimigos, esmorecer e dizer: eles têm razão. De fato, eu sou isso. Eu não sou digno de absolutamente nada. Nós não éramos dignos, até o dia que o Senhor nos capacitou a sermos participantes da herança do reino da luz. A partir do momento que Ele nos encontra sujos, quebrados, arranhados, feridos, mortos em delitos e pecados, mas nos transforma e nos vivifica juntamente com Cristo, nós sim somos dignos da herança eterna que nos está reservada nos céus. Nenhuma acusação e nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós podemos clamar a Ele, dizer: Senhor, não me rejeites, seja o meu advogado, pleiteia a minha causa, faz com que a minha boca não murmure contra ti,
mas que haja sempre no meu coração um cântico acerca do livramento que o Senhor me deu. No versículo 3, nós temos: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. No clamor do salmista há o pedido de envio da luz e da verdade. O que ele quer dizer com isso é que Deus haja com favor para com ele. Quando ele pede a luz que seja enviada a ele. O Salmo 4, versículos do 6 a 8, nos mostra algo semelhante, com Deus levantando sobre nós a luz do seu rosto, dando-nos a conhecer o bem, colocando alegria no nosso coração e nos fazendo repousar seguro por conta do seu favor. O salmista termina o Salmo 4 dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Porque eu consigo repousar, porque eu consigo dormir, porque eu sei que no outro dia eu vou levantar, porque o Senhor me sustenta, porque sobre mim, sobre o meu rosto foi levantada a luz do Senhor. Ou seja, sobre mim é o favor do Senhor, sobre nós é o favor do Senhor. E não há nada nem ninguém desse mundo que seja maior do que o Senhor que nos é favorável. Nós não precisamos temer as adversidades desse mundo, se temos em nós aquele que é maior do que o que está no mundo. No Salmo 146, versículos 5 e 6, ele vai falar a respeito da verdade. Quando ele diz: envia a tua verdade, é: Senhor, age comigo segundo a tua fidelidade. E aí o Salmo 146, versículos 5 e 6, o salmista certamente ouviu falar do Deus de Jacó. E por isso ele diz que é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Aquele que tem o Deus de Jacó para que o ajude. E deposita nele a sua esperança. Ele fez os céus, ele fez a terra, fez o mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Alguém pode prometer na sua causa, como foi aqui o caso do salmista pedindo ao Senhor que pleiteie a sua causa, alguém pode prometer que vai pleitear a causa junto com você. Em determinado momento aquela pessoa se afasta e diz: eu não posso mais continuar lhe defendendo, eu não posso mais continuar testemunhando a seu favor. E aí você diz: mas você me prometeu. As promessas humanas podem, e na maioria das vezes, elas vão ser falhas. As promessas de Deus não falham. O homem pode prometer que vai se manter fiel para com você e pode falhar na primeira oportunidade. Deus manterá para sempre a sua fidelidade. É nisso que o salmista do Salmo 146 afirma: é feliz, é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e nele deposita a sua esperança, porque ele mantém para sempre a sua fidelidade. Ou seja, quando nós olhamos aqui para o Salmo 43, versículo 3, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade, Senhor, age para comigo com o teu favor e segundo a tua fidelidade, e eu saberei que serei levado ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ou seja, eu saberei que serei guiado para lugares de calma, onde se desfruta da presença de Deus. O salmista está em turbulência, ele está atemorizado, mas ele sabe que a luz e a verdade de Deus o levarão ao lugar da sua presença, lugar onde ele vai poder finalmente encontrar descanso para a sua alma. Meus irmãos, lembremos que nós estamos aqui, exatamente nessa casa de oração, para adorar aquele que vive eternamente, aquele que é justo, aquele que é fiel, aquele que ouve as nossas orações. Quando nós clamamos a Deus, como salmista, pelo envio da sua luz e da sua verdade, pelo seu favor e pela sua fidelidade, nós não estamos falando em vão. De fato, Ele envia a sua luz, Ele envia a sua verdade, Ele é favorável a nós e Ele é fiel para conosco.
Nós precisamos aprender a confiar mais nele antes de se desesperar nos momentos de dor, de aflição, de tristeza. Nós devemos lembrar que é possível e é totalmente lícito clamar a ele por socorro e dormir tranquilo na sua providência. A gente foi estimulado durante anos e anos, e ainda infelizmente muitos o são, de observar que momentos de dificuldade na vida são fruto de pecado. Em uma última instância, sim, tudo que nós passamos de dificuldade na nossa vida é fruto do pecado original. Mas isso não quer dizer que cada singular pecado que nós cometemos vai produzir um momento de agonia extrema na nossa vida. Não quer dizer que todo pecado que nós cometemos vai produzir uma doença incurável em nós. Não quer dizer que todo pecado que nós cometemos vai trazer uma maldição sobre nós. Porque sobre nós está a bênção do Senhor. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. E nem nós mesmos temos poder sobre a nossa vida. Porque é Ele quem conduz a nossa história. Então, nós precisamos entender que é totalmente natural chegar para Deus em oração e clamar a Ele dizendo: Senhor, está doendo. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu não consigo mais caminhar com minhas próprias pernas. E isso é maravilhoso que aconteça, porque você não deve caminhar com suas próprias pernas. Você deve caminhar conduzido pelas mãos do Senhor. Quando nós caminhamos pelas próprias pernas, nós tropeçamos. Nós andamos por caminhos que parecem ser bons aos nossos olhos, mas são caminhos de morte. Mas quando nós caminhamos pelas mãos do Senhor a nos conduzir, nós sabemos para onde estamos sendo levados. Nós sabemos que se hoje fecharmos os olhos e amanhã não abrirmos, nós temos uma morada feita nos céus. Então a fé do salmista se evidencia na certeza de que o socorro do Senhor é tão presente quanto a sua aflição. Ele sabe que a aflição é hoje, mas ele também sabe que o socorro do Senhor é hoje. Se clamarmos, Ele responderá. Basta que de fato nós derramemos o nosso coração diante dele. O Senhor nem tarda e nem falha em garantir a segurança dos seus. No versículo 4, nós temos: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Nesse versículo, após clamar nos 3 primeiros a Deus, segunda parte é o versículo 4, onde ele promete uma antecipação do louvor e agradecimento à resposta de Deus. Ele não recebeu a resposta de Deus. Veja, aqui não existe nenhum excerto do texto que nos prove que Deus já respondeu à oração, o clamor do salmista. Porém, nós percebemos o salmista dizendo: então, é um presente, então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Eu clamei ao Senhor, e por estar certo de que Ele me responderá, eu irei ao altar de Deus e o louvarei. Louvarei ao Deus da minha alegria. Ao som da harpa eu louvarei ao meu Deus. Então, de pronto, ele subirá ao altar de Deus, que é fonte da sua alegria, e louvará o Senhor ao som da harpa. Interessante nessa parte onde ele diz: o Deus que é a minha grande alegria. Nós já fomos expostos a uma frase fantástica do pastor John Piper, que diz que Deus é mais glorificado quanto mais nos satisfazemos nele. Então, quanto mais nós nos alegramos em Deus, quanto mais a nossa satisfação está nele e na sua vontade, no cumprimento da sua vontade, mais ele é glorificado por isso. Quanto mais a gente esquece de se focar nas coisas daqui e do agora, e olha para aquilo que é eterno, quanto mais a gente esquece do que é passageiro, e olha para aquilo que realmente vai preencher o nosso coração por toda a eternidade, mais Deus é glorificado nas nossas vidas. É somente Deus que pode ser uma alegria plena para as suas criaturas. Veja que
algumas pessoas consideradas sortudas tiram o prêmio da Mega Sena sozinhas. Mas esse prêmio não garante felicidade eterna. E se não houver sabedoria para administrá-lo do mesmo jeito que veio, ele se vai. Existem pessoas que têm por garantia de que um casamento será toda a sua alegria. Elas só estarão completas e elas só terão alegria profunda se estiverem casadas. E no afã de serem felizes, do ponto de vista humano, fazem péssimas escolhas e sofrem com péssimos casamentos. Existem ainda aqueles que acham que ter um filho vai ser a concretização da realização de sua vida. E aí esquecem de tantos e tantos relatos da Bíblia, de mulheres que talvez não podiam ser mães, não podiam ter a sua madre fértil, mas que foram extremamente importantes na história do cristianismo. Se Deus nos der filhos, isso é maravilhoso. Mas se os filhos não forem para a glória de Deus, isso será terrível. Nós cumpriremos a nossa responsabilidade de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas por eles não fazerem parte do plano eterno de salvação de Deus, eles serão a nossa tristeza eternamente. Acho que não existe para um pai, para uma mãe, uma tristeza maior, para um pai e uma mãe cristãos, uma tristeza maior do que ver o seu filho trilhar o caminho da perdição. Você se pergunta onde foi que eu errei. Na realidade, você pode nem ter errado. É porque, de fato, ele não é um dos nossos. Mas isso traz uma tristeza muito grande ao nosso coração e é totalmente normal que a gente fique triste por isso. E é totalmente normal que a gente sofra até o final da vida, vendo ele bater a cabeça e não acertando como deveria. E como a gente gostaria que acontecesse. Nisso eu quero dizer que com essas 3 ilustrações, nós não temos alegria completa, profunda e perene se não for em Deus. O dinheiro não traz felicidade. Um bom casamento é uma maravilha, mas ele também não traz toda a felicidade. Filhos são herança do Senhor, são bênção, mas não podem ser a fonte única e exclusiva da nossa felicidade. Mas se Deus for a fonte primária, única e exclusiva da nossa satisfação, da nossa alegria, da nossa felicidade, tudo mais que é acessório, será bom para nós e será para a glória de Deus. Deus é a alegria das alegrias. Ele é a alma da alegria da alma. Ele é a fonte de toda a alegria. Cada um dos atributos de Deus nos é fonte de benefícios e, consequentemente, de alegria. A sua misericórdia é fonte de alegria, a sua justiça é fonte de alegria, o seu poder é fonte de alegria, a sua santidade deve promover a nossa alegria. E o grande objetivo do culto público é louvar a Deus, é mostrar a alegria que temos em Deus pelas suas maravilhas, pelos seus maravilhosos benefícios e pelos seus grandiosos atributos. Ou seja, nós estamos aqui para louvar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. Pelos seus benefícios, pelos seus livramentos, nós devemos louvá-lo com todo o nosso ser. E olha o que aqui diz o Salmo 103, versículos 1 até o 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Em resumo, por que nós podemos louvar ao Senhor, mesmo que aparentemente Ele ainda não tenha respondido às nossas aflições de hoje? Porque Ele já nos salvou. Porque Ele garante que essa salvação não pode ser perdida. Porque o penhor dessa salvação é o sangue de Cristo.
A garantia dessa salvação é o sangue de Cristo. Nós fomos justificados de uma vez por todas. Ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Nós podemos louvar ao Senhor, mesmo que Ele não nos dê mais nada daqui para frente, porque Ele perdoou todas as nossas iniquidades. E quando o salmista diz, Ele sara todas as tuas enfermidades, não quer dizer que a gente não possa ficar enfermo hoje, até porque nós estamos enfermos. Coisas pequenas, coisas mais graves, mas sempre temos alguma enfermidade física, mas a enfermidade espiritual foi afastada. Os nossos pecados não mais nos condenam eternamente. A morte eterna não é mais uma realidade para nós. A vida eterna nos foi conquistada na cruz do Calvário. Então Ele da cova redimiu a nossa vida. Ele nos tirou de uma posição de mortos e nos coroou de graça e de misericórdia. Por isso, já seria totalmente suficiente para que a gente louvasse a Ele pelos séculos dos séculos. Versículo 5, para que encerremos, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Como diria o título de um sermão de Richard Sibbes, o salmista vai do desânimo à recuperação. Ele começa aflito pela causa que tem de pleitear e pede que o Senhor o julgue, advogue para ele e que o livre do homem fraudulento e injusto. Mas agora ele recupera o ânimo. Ele sabe que em Deus tem a sua fortaleza, ele sabe que Deus o ajudará e agora não tem mais motivo para a sua alma estar abatida. Não tem mais motivo para o seu coração estar perturbado dentro dele. Porque quem espera em Deus, espera confiantemente, na certeza de um resultado favorável. Então, quando ele diz, eu ainda o louvarei, eu mesmo, mais cedo ou mais tarde, louvarei ao Senhor. A gente pode até olhar para a questão humana e dizer assim, parece que Deus está demorando. Mas mais cedo ou mais tarde, na nossa visão, nós o louvaremos. Na visão de Deus, no momento certo, no momento adequado, nós o louvaremos. Não existe para Deus uma antecipação ou um atraso. É o momento certo da sua ação, em que Ele entra em cena e faz aquilo que nós não podemos fazer. A despeito das dificuldades, nós louvaremos ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor a despeito das dificuldades. A nossa vida não se resume a dificuldades. Existem pessoas que, se a gente for conversar com elas, elas vão contar tanta derrota, tanta dificuldade, que você pensa que parece que Deus não está controlando mais o universo. Você fala com ela e diz, está tudo bem, como é que vão as coisas? E ela diz, eu estou doente, meu filho está doente, e minha nora ficou doente também, e não sei quem perdeu o emprego, não sei quem está mais com não sei qual é o problema. E a gente diz, e nisso tudo tem alguma coisa de bom? Existe alguma coisa que te faça feliz em meio a tantas adversidades? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus que todas essas dificuldades parecerão nada perto do poder dele se manifestando na sua vida. Não conte derrotas. Espere pelas vitórias no tempo de Deus. A despeito dos inimigos que pleiteiam contra nós, a despeito do diabo que tenta uma brecha para nos incriminar, a despeito de todas estas coisas, louvemos a Deus com gratidão, com confiança, exultando a Ele acima de todos os ajudadores. Eu confio no Senhor, Ele é a minha fortaleza e Ele é a minha alegria. Esse deve ser o nosso discurso, essa deve ser a nossa motivação de vida. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pelos seus livramentos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?